E no quadro Mente em Foco desta terça-feira nós vamos falar sobre um problema que se tornou comum nos últimos anos e que, segundo o último levantamento, atinge uma em cada 70 pessoas. É o transtorno bipolar. E como sempre, Raquel Ricciardi está aqui nos nossos estúdios para falar conosco sobre mais este problema. Raquel, obrigado mais uma vez pela tua presença aqui nos nossos estúdios. Obrigada a vocês. Melhorou? Você fez a cirurgia? Melhorei, né? melhorei sim, obrigada. Que bom. Vamos lá então, vamos falar um pouco sobre o transtorno bipolar. Para a gente exemplificar, o que significa o transtorno bipolar? As pessoas generalizam, você está alegre e triste. É isso mesmo? O que significa? Não. Hoje em dia o pessoal está banalizando muito a bipolaridade, né? Eles estão, qualquer coisa eles falam, aquela pessoa bipolar, porque ela está alegre ou triste, porque hoje ela quis uma coisa, ela quer sair, amanhã ela não quer mais, ela é bipolar. Teve um ataque de raiva. Não é isso, a bipolaridade não é isso. Por isso que a gente frisa bastante, o diagnóstico ele tem que ser feito num psiquiatra, o diagnóstico tem que ser feito num bom médico, tem que ir procurar alguém para poder diagnosticar, não qualquer pessoa falar que você tem bipolaridade. Então vamos entender um pouquinho, né? Perfeito. O transtorno bipolar, ele é um transtorno de humor, que ele é um transtorno dos afetos, né? O que é? É a alteração dos nossos afetos, dos nossos sentimentos. Então, qual que é a característica principal, né? É a oscilação extrema de humor. Então, a gente tem dois polos. O polo alto, que é o que a gente chama, é o polo da mania, da euforia, e o polo baixo, que é o polo da depressão. Então, assim, o transtorno de humor ele vai variar muito a frequência, né? Então, tem gente que tem moderado, leve, tem gente que tem moderado, onde começa a atrapalhar um pouquinho já o trabalho, a relação familiar, e tem pessoas que têm um transtorno bipolar grave, que é onde tem muitos casos de internação. E também eles podem variar um pouco na frequência, né? Então tem pessoas que têm uma vez por mês, tem essas oscilações uma vez por semana, uma vez por ano. E fora isso, muitos vivem sem sintomas, né? Uhum. Que é assintomáticos que a gente chama, né? Então, a gente pode começar falando assim. Então, lembra assim, né, da principal característica da mania e da depressão. Então, agora vamos falar um pouquinho da mania, né? Certo. Todo mundo confunde muito a mania com a euforia, com alegria, né? A pessoa acha que ela tá alegre, ela tá triste. Não é isso. A mania, a euforia é um termo, mas não significa que é alegre, que esse termo é de alegria. Não é isso. Então, assim, a gente sempre tem que lembrar que tem vários, é um conjunto de sintomas. Então, para você dizer que você é bipolar, você tem que ter um conjunto desses sintomas. Você não precisa ter todos. Tem pessoas que têm alguns, tem uns, não tem outros, tem alguns que tem dois. Por isso que daqui a pouquinho eu vou falar dos tipos da bipolaridade. Certo. A gente tem a hipomania, que é um desses quadros um pouco mais leves. Então, aqui, agora eu vou tentar passar para vocês uma maior parte, né? O que acontece quando a pessoa está na fase da mania, né? Certo. Então, assim, geralmente a pessoa, quando ela tá na mania, ela fica muito expansiva, ela fica muito desinibida. Então, ela conversa com todo mundo, ela geralmente ela fala coisas íntimas na frente de todo mundo, ela fala coisa que pode constranger a outra pessoa, ela tem um pensamento, a pessoa com bipolaridade, ela tem um pensamento muito acelerado. O pensamento dela, a cabeça dela é muito rápida mesmo, né? E o que a gente chama também de uma fuga que ela tem de pensamento. O que acontece? Ela conversa muito, ela fica muito comunicável. Então, só que uma das características principais também é a irritabilidade. A pessoa com bipolar, na fase da mania, ela tem muita irritabilidade. Então, é assim, ela tá aqui, ela tá bem, ela tá calma. Então, uma pequena coisa que acontece irrita ela numa proporção tão grande que ela explode. Ela briga com todo mundo, ela sai, ela grita, ela quebra coisa. É uma irritabilidade que ela perde o controle. Qualquer coisinha, ela irrita bastante, né?
em relação àquela frequência, né, de leve, moderada, severa, vai depender muito essa irritabilidade que o paciente geralmente ele fica, né? Certo. Então, o que mais que a gente pode falar? Então, assim, tem muitos pacientes também que ele tem um delírio de grandeza. Eles acham assim, que eu sou filho de pai muito importante, ou eu sou muito rico, o que faz ele gastar demais, o que faz ele achar que ele pode fazer coisas que o outro não pode. E o que é interessante também, os pacientes, quando eles estão na fase da mania, as cores ficam mais vivas. E o som, o barulho, ele fica mais nítido. Então, a pessoa que está, né, quando eles estão na fase da mania, o barulho irrita. Aquele barulhinho do secador de cabelo já irrita profundamente. A televisão, um barulho que ela escutava normal, tem que ser mais baixinho, né? Pede para as pessoas sempre estar falando baixo, que o som irrita bastante a pessoa quando ela está também nessa fase de mania. Certo. E o que a gente chama também, né? Uma das coisas que acontecem também é o aumento da impulsividade. O que é a impulsividade? Quando a pessoa age, ela faz, depois ela pensa no que ela fez, na maioria das vezes ela se arrepende e ela pode até ter feito coisas muito imprudentes, fazer comportamentos imprudentes. Então, assim, o que acontece? Quais são as variações de comportamento quando aumenta essa impulsividade? Então, assim, a pessoa com bipolaridade, ela aumenta muito, ela tem um índice muito maior de usar álcool e droga. As pessoas com bipolar tipo 1, que eu vou explicar um pouquinho pra frente, 60% utilizam álcool ou droga. Então, quando aumenta um pouco a ansiedade, então eles acabam usando mais drogas, mais álcool. Aumenta também o gasto, eles têm uma compulsão mais por compras. Mas a pessoa fala assim, mas eu não gasto comigo. Não gasta com ele, mas ele tem um gasto fora do normal com o outro. Então ele dá muito presente, qualquer um que vai chegar para ele dá dinheiro, ele dá dinheiro para todo mundo, dá muito presente e ele doa muita coisa. Então muitos pacientes chegam, nossa, eu cheguei em casa, minha mulher doou todas as roupas dela, doou o guarda-roupa inteiro, ele doa, ele acaba doando tudo que é dele, assim, sabe? Mas o que explica isso? Você estava falando um pouco, eu acabei misturando um pouco. Será que a pessoa não seria ansiosa por às vezes ela estar num estado de euforia em alguma determinada situação, ou ela acaba doando em um determinado impulso? Então, ela está numa fase da mania, né? Ela está oscilando, e nessa oscilação ela perde um pouco o senso da razão. Ela não entende, ela não consegue distinguir muito, então ela acaba aumentando a mania, aumenta a impulsividade, que muda alguns comportamentos, e desses comportamentos, geralmente a característica nessas pessoas, ela acaba tendo esses fatos, né? Você está falando ainda da mania, a pessoa tem dificuldade de cognição? Não. De entender o que está ao redor muito dela? pelo contrário. Eu vou até falar um pouco. Tá. Quem tem bipolaridade, de fato, são pessoas mais criativas do que outras pessoas e mais produtivas. Elas são mais criativas do que pessoas que não têm bipolaridade. Então, assim, mas voltando esses comportamentos impulsivos, que eu vou falar disso depois. Certo. Um do outro comportamento é o aumento da libido. Esse aumento da libido, ele se estende em várias características. Então, assim, desde você pode... A mulher, ela fica mais sensual, ela usa mais decotes, ela provoca mais, desde relações mais arriscadas. Começa a ter muita traição, a se envolver em relações mais imprudentes, né? A ter vários parceiros, os homens ter várias relações com várias mulheres no mesmo dia, a mulher também tem necessidade de se envolver com vários homens. Então a libido, ela varia, né, de intensidade, né? E o que também consegue? As pessoas nessa fase, elas ficam muito fanáticas por um assunto só. Então o tempo todo elas ficam falando de um assunto, aquele assunto elas defendem, falam. Tem aumento também da religiosidade, né? Fica mais religiosa. Isso, começa a defender mais, a falar mais, né? Defender sempre a sua visão, assim.
Perfeito. E o que acontece também assim, quando o paciente quando a mania ela vai diminuindo e o paciente vai entrando na fase depressiva, que eu vou falar daqui a pouquinho, o que acontece? Vai aumentando a ansiedade. Quando aumenta a ansiedade, o que acontece? Eles sentem uma necessidade muito grande de fazer o uso de drogas, álcool, ou fazer até mesmo ir para esse lado da libido. Porque isso faz diminuir um pouco a ansiedade deles e eles estão entrando naquela fase de muito cansaço, muito esgotamento. Eles estão saindo porque quando a pessoa está em mania, ela tem muita energia, ela dorme pouco, ela não tem necessidade de dormir 9, 10 horas. Ela recarrega a bateria dela muito mais rápido. E quando ela vai entrando em depressão, ela vê que isso está passando, então ela acaba entrando num círculo vicioso, ela fica querendo ficar um pouco dependente dessas características de gastar demais, de usar muita droga, de beber, ou até mesmo se envolver sexualmente para tentar resgatar essa energia porque ela precisa continuar trabalhando, ela não quer cair, ela quer resgatar, ela está ficando cansada, ela não quer, então acaba se envolvendo mais nesse aspecto. E o que eu percebo também, muitos pacientes falam assim para mim, mas olha, o meu marido, ele é muito insensível com todo mundo lá de casa, e ele é diferente na rua. O que acontece? Eles, apesar de eles terem, eles são muito, a fase mania, eles são muito apaixonados, eles são muito dedicados, mas quando se refere quem está perto, eles são muito insensíveis. Então, assim, é muito comum eles se preocuparem muito com o outro, com o bem-estar do outro e acabar deixando de lado a família um pouco, o cuidado da família. Por exemplo, tem um irmão está passando por um problema e algum conhecido para o mesmo problema. Eles são mais sensíveis ao pessoa de fora do que quem é da família. Por quê? Faz parte da característica da doença, né? Faz parte da mania. Eles acabam se envolvendo mais com quem é de fora. Então, assim, é o que eles falam também da agressividade. Eles são agressivos. Quando eles estão na fase da mania, eles são agressivos com todo mundo, eles se irritam com todo mundo. Quando essa mania ela vai diminuindo, essa agressividade, ela vai se retraindo. Ela se retrai, então deixa de ficar muito agressivo com o pessoal do trabalho, da família, e acaba ficando com quem é mais próximo. Quem que são os mais próximos? Da família. A esposa ou a mulher, os filhos, né, os irmãos. Então, porque eles também têm aquela segurança de que a família o ama, a família vai dar conta. Então, eles acabam se recolhendo e fica realmente mais irritado, mais explosivo. Por isso que, né, ele tem um relato muito grande que quem convive com o bipolar é muito difícil, porque é muito difícil você entender isso, né? Para quem está do lado é difícil entender que é uma característica da doença, né? Então, que não é falta de amor, não é falta de cuidado. É uma questão que é ligado à doença, não tem jeito. Raquel, o que causa o transtorno bipolar? Então, antes de falar a causa, vamos falar um pouquinho só do quadro depressivo? Pois não, sim, é verdade. Antes da gente falar da causa. Quadro então, depressivo. Esse foi um pouco a fase da mania. Nossa, a mania, né? É tudo isso? Tudo isso é o que a gente falou, quando ele está na fase da mania. Lembrando que não é todo mundo que tem todos, mas tem um conjunto de sintomas, mas não significam ser todos. Tá. Então, o quadro depressivo, ele é o inverso. Então, assim, a pessoa vai ficar triste, ela vai ficar melancólica, ela perde interesse para as coisas mais simples do cotidiano. O escovar o dente cansa muito, tomar banho cansa muito. E o que acontece aqui? O pensamento aqui fica lento. E na fase da mania, eles têm um pensamento muito acelerado. Então, para eles é muito difícil estar nessa fase aqui. Porque numa hora eles estão super produtivos, na outra hora eles não estão saindo da cama. Terrível, Entendeu? Eles não estão conseguindo produzir. E o normal deles é uma superprodução, né? Se eles canalizarem, quando o bipolar ele canaliza muito essa produtividade para o trabalho,
Eles são muito bem-sucedidos, né? E não canaliza toda para o uso muito contínuo de droga, muito contínuo de álcool. Quando ele consegue jogar toda essa produtividade, toda essa energia, eles são muito, muito profissionais, muito, muito bons. E o que acontece assim? Então, é nessa fase que vem os riscos de suicídio, é nessa fase que vem os pensamentos ruins. O corpo fica muito cansado, eles têm um cansaço extremo. Então é uma dor no corpo, é um cansaço muito grande para fazer coisas simples, né? E tomar um banho, e almoçar na casa da mãe. Né? O cotidiano fica tudo muito cansado. E o agora falando um pouquinho, a gente pode falar, antes da gente falar das causas, tem alguns tipos de bipolaridade. Tem o tipo 1, tipo 2 e a ciclotimia. Ciclotimia. Então, assim, o tipo 1 é quando tem oscilação da mania e da depressão severas. Então, ele oscila nessas duas fases, onde as duas fases são mais severas. Do tipo 2 é onde oscila a depressão com uma hipomania, que é uma mania mais leve. Ela não é tão prejudicial na vida da pessoa, né? E tem a ciclotimia, que são uma depressão mais leve, uma hipomania mais leve, só que elas acontecem no mesmo dia, né? Isso acontece o tempo inteiro, pode acontecer no mesmo dia. Então, ele acorda extremamente cansado na cama, quando vem chegar à tarde está com uma energia assim, para dar, para produzir, né? Então, tem um pouco essa diferença. Elas avançam entre uma e outra? A ciclotimia pode virar o tipo 2 pode virar o tipo 1? Não, geralmente a pessoa ela tem uma característica de ciclo e ela, né, algum momento da fase ela pode estar mais depressiva, ter uma duração da depressão mais longa, a hipomania, depois inverte. Como a gente diz, cada bipolar tem sua bipolaridade. É única, né? Bom, vamos falar das causas então. O que pode causar o transtorno bipolar, independente de qual, 1 ou 2 ou a ciclotimia? Então, o primeiro episódio que a gente fala, que é a causa mesmo da bipolaridade, é o fator genético. Então, a primeira causa é o fator genético. Então, assim, a predisposição de quem tem bipolar na família é muito grande. Então, a gente sempre fala assim, né? Se tem bipolar na família, já presta atenção, começa a olhar o comportamento desde criança, porque quanto mais cedo tratar, menos os danos são, né? Na vida adulta, menos prejuízos vai ter na vida da pessoa, né? E a segunda, os próximos episódios, é a causa mesmo ambiental, é o estresse grande no trabalho, na família, né, familiar, né, briga com a esposa, com a mulher, com os filhos. Isso, todos esses fatores acabam dando as crises, os ciclos da bipolaridade. E assim, eles falam que quem teve a primeira crise, a chance de ter a segunda em 5 anos é de 70% se você não cuidar, já não procurar um tratamento, assim. Então, é grande, então tem que prestar atenção, entender o que é, para entender se teve alguma primeira crise ou de mania ou da depressão, e, né, geralmente o que mais acentua é a mania. Se teve alguma dessa fase, já procurar, para não ter uma chance muito grande de ter o segundo, terceiro episódio, né? Muito bem. Podemos passar as perguntas? Claro. As perguntas que chegaram no Instagram da Raquel, que é o Instagram é o @psiraquelr, que aparece aí na sua tela. E se você quiser mandar mensagens também para a TV Sul, os telefones aparecem aí na sua tela e também o nosso Facebook. Bom, então vamos a algumas... vou fazer um ping-pong rápido com os seus seguidores, Raquel. A Isadora Marques, existem características fisiológicas que confirmem o diagnóstico? Características físicas. Então, na fase depressiva é esse cansaço, né? Toda essa questão da depressão. E na fase da mania não tem muita... mais essas outras características que eu já acabei de explicar aqui, né? Perfeito. Tem várias perguntas aqui. Uma pergunta importante da Gabriela Galdino. Ela pergunta, transtorno bipolar tem cura?
Não, não tem cura, mas tem tratamento, né? A pessoa tratada, ela medicada, quanto, né, melhor a pessoa procura, mais tempo ela está em tratamento, as crises diminuem, ou quando acontecem, vem com uma intensidade muito pequena que não prejudicam mais a vida, né? Então, uma coisa importante, né, falar no que a gente está falando de cura e de tratamento. Sim. Tem um mito muito grande que as pessoas, né, da bipolaridade falam assim, eu não vou me tratar não, porque senão eu vou perder minha criatividade, eu não vou produzir mais. E não é verdade, porque assim, de fato, as pessoas com bipolaridade, elas são mais criativas e muito mais produtivas, mas o tratamento não vai tirar essa qualidade de quem é bipolar. Então as pessoas falam, mas você vai me desacelerar, não vou produzir, eu gosto de ser assim. Não vai, né? Vai diminuir esses ciclos, né? Essa intensidade, fazer com que ela tenha uma vida mais estável. Muito bem. O meu xará, o Vitor, ele pergunta aqui, ele pergunta se tem como evitar ou prevenir. É possível? Então, na terapia, a gente vai trabalhar muito com a psicoeducação. O que é isso? A gente trabalha muito com diário de humor. Então, a gente vai identificar os humores dele, quando que altera, o que acontece naquele momento que desencadeia as crises. Com isso, a gente pode evitar, a gente pode retardar e pode até diminuir as crises. Então, na terapia, a gente identifica isso sim. A gente consegue analisar, entender como ele funciona, quais são os ciclos, quanto tempo dura cada ciclo, o que ele tem na mania, como que ele fica na depressão. E a gente fazendo esse diário aí de humor que eu falo, a gente consegue muito sim evitar ou até diminuir muito os ciclos, né? O Matheus pergunta aqui, em qualquer idade uma pessoa pode ter esse tipo de transtorno? Em qualquer idade. Ele acontece tanto em homens quanto em mulheres, mas nos homens, o episódio deles é mais cedo, é entre os 15 aos 20 anos, e da mulher é dos 25 para cima. Mas assim, a faixa etária é igual, mas no homem ela se dá, a primeira né, crise de mania, acontece mais cedo. Para a gente encerrar essa sessão de perguntas, a Marcília Silva faz uma boa pergunta. Mesmo tendo, é possível a pessoa ser feliz? Claro que é. Com tratamento é. Agora, quando a pessoa não se trata, ela tem muito prejuízo, porque a irritabilidade dela é muito grande, as explosões que ela tem é muito grande, quem está do lado não entende. Então, ela tem um prejuízo, sim, na vida dela, no trabalho, emocional, em casa. Mas quando ela está tratada, quando ela está medicada, quando ela está em terapia, ela consegue ter uma vida normal. Ela consegue identificar todas as características dela e consegue ter uma vida normal, sim. Vamos passar para o tratamento? O que é o tratamento? Como que se faz o tratamento? Você falou que existe, claro, a terapia. Sim. Inclusive tinha uma pergunta aqui que acabou passando, se o tratamento ele é medicamentoso ou ele é só na terapia? Não, ele é medicamentoso. Tem que tomar estabilizador de humor para tentar diminuir esse polo, sabe? Baixo do polo alto, né? Que ele consiga se manter não tanto oscilando tanto, né? Com essa mania, com essa euforia, com a depressão. Então tem que ter o estabilizador de humor e a terapia, gente. A terapia, no caso da bipolaridade, ela é extremamente necessária. Ela dá um alívio, ela pode dar uma qualidade de vida muito grande, né? Para o paciente, porque ela vai aprender a se conhecer, a entender o que gera a crise nela, entender, por exemplo, se ela começa a ter alteração do sono, se ela começa a ficar um pouquinho mais irritada, ela pode entender que ela vai entrar numa crise de mania. Então, o que a gente pode fazer para evitar isso? Então, assim, a psicoterapia é essencial. Muito bem, então falamos sobre o transtorno bipolar que atinge 1 em cada 70 pessoas e infelizmente é uma coisa muito complicada, isso eu falo com propriedade, eu sei como é que é. Raquel, então vamos ver o que a gente vai falar na semana que vem. Nós estamos falando sobre transtorno bipolar, nós falamos recentemente sobre depressão pós-parto. O que você já está pensando, o que a gente pode falar no nosso próximo programa na terça que vem? Eu tive alguns pedidos e eu achei interessante um pedido de um seguidor meu
que eles foram até mais de um, não nessa semana só agora, mas eles estão me pedindo muito para falar de relações abusivas. E eu achei interessante, eu acho que é um tema bem interessante e tem chegado para mim muito no consultório, né, sobre relação abusiva, que todo mundo, né, vamos dar um spoiler, como vamos a gente lá. sempre fala. Dá um spoiler, né, pro pessoal. Porque a gente acha que relação abusiva é quando, né, o marido bate na mulher, né? O marido grita com a mulher. Não só grita, quando bate, né? Bate, grita. E não é isso, tem relações abusivas muito singelas, mas muito graves. E eu acho interessante a gente falar um pouco sobre isso. Muito bem, então você pode mandar as suas perguntas já para o WhatsApp da TV Sul, para os números da TV Sul que aparecem aí na sua tela, que é o 988-33-7458. O telefone é o 3551-7458 e o Facebook é o facebook.com/TV Sul e também o Instagram e o Face da Raquel, que é o @psiraquelr, que também aparece aí na sua tela para não restar nenhuma dúvida. Raquel, mais uma vez, obrigado. Obrigada a vocês. E nos vemos semana que vem. Até semana que vem.